Eu não iria ao México tentar fazer uma reportagem sobre a questão dos cartéis porque eu simplesmente seria morto. Eu levaria um gravata colombiana e iam enfiar minha língua no meu próprio traseiro. Eles não brincam em serviço. Sou Chris Cappy, ex-guarda nacional, veterano do Iraque e analista geopolítico. E hoje ele vai explicar tudo o que realmente está acontecendo com a guerra de Trump contra os cartéis. Ele explicará como cartéis mexicanos usam nossas rodovias interestaduais para o crime organizado. Se os cartéis realmente estão invadindo a América, como mostram as manchetes do Colorado, com eles assumindo o controle. E ele vai explicar como seria, na prática, uma operação de guerra e ataque com drones contra os cartéis no México. Este episódio está absolutamente fascinante. Fico confuso ao imaginar uma guerra real contra o cartel, mas Trump disse estar interessado, então vamos ver o que acontece. Chris Cappy vai explicar tudo. Sente-se, relaxe e seja bem-vindo ao acampamento. Chris Cappy, como vai, senhor? Olá, senhor. É ótimo estar aqui. Mesmas roupas, mesmo dia. Assunto diferente. Eu vi, com a nova administração, o que os Estados Unidos têm feito na América Central, especificamente. A CIA declarou oficialmente guerra aos cartéis. São as manchetes que tenho visto no X. E, por um lado, eu penso, sabe, os cartéis estão cometendo atrocidades na América Central e fazendo muitas pessoas viverem com medo. Conheço várias pessoas que trabalharam com cartéis e cresceram em áreas dominadas por eles, relatando a sensação de estar cercado pelos Sinaloas, Zetas ou outros grupos e dizem, sim, minha vida inteira foi traumatizante. Eu tinha tios que simplesmente, sabe, desapareciam de um dia para o outro e nunca mais eram vistos. Então eu penso, ok, talvez seja bom que a gente esteja colocando uma certa pressão neles. Isso, eu gosto disso. Por outro lado, penso, será que estamos entrando em algo para o qual não estamos prontos? E será que estamos, sabe, criando algum tipo de agitação em uma região tão próxima da gente que pode, sabe, acabar saindo pela culatra? Então eu fico meio cautelosamente otimista. Mas eu tenho curiosidade sobre o seu trabalho e sua análise que eu já vi no Task and Purpose e que agora vou ver no Cap Army. Isso mesmo. O que você acha da situação com os cartéis no México e da agressividade dos Estados Unidos em relação a esse assunto? O que está acontecendo na fronteira agora é uma mudança insana, radical, de postura em relação ao que vimos na última década. Então, sim, a CIA está mirando nos cartéis. Do jeito que eu vejo, é realmente. Você disse que está preocupado, certo? Tipo, vai ser uma situação em que a gente vai ficar atolado nesse atoleiro e vai ser tipo Iraque, Afeganistão 2.0 e a gente entra numa guerra sem fim em que não vê progresso nenhum por toda a eternidade, tão perto. Será uma situação em que, como você falou, esses cartéis que podemos concordar são uns filhos da puta, tipo, a gente vai atacar eles e mostrar finalmente que a gente está falando sério e isso pode ser uma coisa boa. E eu acho que vai depender muito de como isso vai se desenrolar. E a gente já está começando a ver os indicadores da direção que isso está tomando, mas qualquer um que disser que sabe com certeza, eu acho que está falando besteira agora. Não sabemos qual caminho seguirão. Se eu tivesse que chutar, eles provavelmente também não sabem, pois depende de muitas variáveis. Mas o que a gente pode analisar são os passos que eles já deram. As pessoas ficam presas no tipo, Trump pode fazer isso, Trump pode fazer aquilo, tá, beleza. Mas o que eles já fizeram? E para onde eles estão caminhando? E quais são as preocupações em relação a essas diferentes direções, certo? Acho que essa é uma forma mais clara de enxergar o que estamos vendo. Aqui estão os principais destaques do que aconteceu até agora. De fato, isso é indiscutível, aconteceu. Então, no primeiro dia, Trump assina todas essas ordens executivas cujos destaques têm a ver com a fronteira sul, que é aquele estado de emergência declarado. Ok, o que isso significa? 1 tonelada de recursos vai para a fronteira. Além disso, um monte de tropas e recursos também vão para a fronteira. Que tipo de tropas? Vamos analisar isso. No passado, o que vimos foi, sabe, muitos soldados da Guarda Nacional. Eu estava na Guarda Nacional. Ótimas tropas. Eles estão na fronteira. Agora o que estamos vendo é a 10ª Divisão de Montanha sendo enviada, um monte de fuzileiros navais sendo enviados. 10ª Divisão de Montanha, esses são seus soldados de linha de frente. Esses são seus, não que antes não fossem, mas o que estou dizendo é que isso é uma demonstração de força que é definitivamente maior do que antes. Esses caras têm
é um sinal, um indicativo do que está por vir. Os fuzileiros navais enviados parecem ser da linha de frente, mas a maioria dos 500 até agora são engenheiros de combate. Eles vão reforçar as fortificações, vão colocar arame farpado, vão instalar fortificações defensivas. Eles estão chegando de helicóptero Osprey, é só uma grande demonstração de força, e isso é um sinal. É um sinal. É isso que está acontecendo. Depois disso, nesse estado de emergência, acredito que está nessa ordem executiva, há um pedido ao Departamento de Defesa para que, em até 90 dias, faça uma recomendação ao presidente sobre se ele deve ou não invocar a lei de insurreição. Então, pela lei Posse Comitatus, acredito que estou dizendo corretamente, o fim da história é que os militares dos Estados Unidos não têm permissão para atirar no cartel. Eles não têm permissão para atirar, sabe, a menos que sejam atacados. Eles não têm permissão para perseguir, não têm permissão para prender nenhum membro de cartel ou migrante. Por lei, os militares dos Estados Unidos não podem participar desse tipo de operação. Mas se a lei de insurreição for eventualmente implementada, isso pode potencialmente dar a eles o poder de puxar esses gatilhos. Então é isso que estamos observando no próximo mês. Ou será que eles vão recomendar isso ao presidente? Recentemente vimos que ele aplicou a lei dos inimigos estrangeiros, que basicamente revoga o direito desses. O que o governo Trump está dizendo são como Trend, Aragua, essas diferentes organizações que foram designadas como organizações terroristas estrangeiras dentro dos Estados Unidos e do México. Dá a ele o direito de deportá-los sem que eles tenham repercussões legais por isso. Então, para onde você os manda? Nossas prisões não têm espaço. Você os manda para uma mega prisão em El Salvador e possivelmente para Guantánamo agora que eles não têm mais recurso legal. Então essas são as coisas que estão acontecendo e que não podemos negar que estão acontecendo. Podemos discutir se isso vai acabar indo para uma direção boa ou ruim. Vamos ver ataques de mísseis contra os cartéis no México. Há drones da CIA sobrevoando o território mexicano. Há contra-torpedeiros de mísseis guiados no Golfo da América ou Golfo do México, como você preferir chamar. Então até os nomes geográficos estão mudando. Tudo bem, pessoal? Não avancem, estou na estrada. A leitura de anúncio mais rápida do mundo vem aí. Estarei em Bangor, Portland, Maine, Charleston, Carolina do Sul, Atlanta, Estrasburgo, Hoboken, Indianápolis, Buffalo, Raleigh, Poughkeepsie, Portland, Oregon, Fort Worth, Austin, Texas, Stanford, Filadélfia, Leavitt, Levittown, Chandler, Arizona e San Diego. Incluirei Toronto, Montreal, Washington, D.C. e outras datas. Confira tudo em temarcagon.com. As datas estão na descrição e provavelmente também nos comentários deste episódio. Vá me ver na estrada, venha bater um papo, vou conversar com todo mundo depois do show. Venha apertar minha mão, me chamar de idiota, faça o que quiser, estarei lá. Além disso, vou apresentar minha hora de stand-up comedy. Estou muito orgulhoso desse material. Estou realmente animado para compartilhar isso com vocês. E significaria muito se todos pudessem comparecer. E o que você deve vestir para um show na estrada? Ótima pergunta. Você pode acessar campgoods.co. Isso mesmo. Temos produtos. Temos produtos do acampamento. Temos bonés, moletons, camisetas. Muita coisa está fora de estoque. As vendas estão ótimas, mas vamos repor todos os tamanhos. Você já pode garantir os produtos e as roupas mais legais do mundo dos podcasts. O site será atualizado regularmente. Se for ao show, adoraria ver você usando as peças que vendemos online. Vejo vocês lá. Vamos voltar ao show. Sim, estou curioso. Pode me contar um pouco do contexto, não precisa ser muito, mas só me deixe por dentro da natureza dos cartéis no México. Se alguém não estiver familiarizado com como eles operam, que tipo de armas e sistemas de armas possuem, e mais ou menos qual é o negócio deles. Sim, os cartéis aumentaram seu arsenal a um ponto em que são indistinguíveis de uma força paramilitar. E você poderia argumentar que o motivo pelo qual você poderia dizer que são uma organização terrorista estrangeira é porque, sim, talvez eles não tenham um objetivo político no sentido tradicional, já que o principal objetivo deles é ganhar dinheiro, mas eles são políticos no sentido de que controlam e administram áreas. Ao passar por uma área, pode haver um posto de controle.
Então, querendo ou não serem políticos, você pode argumentar que eles são simplesmente pelo fato de administrarem e governarem algumas áreas, tendo como objetivo final ganhar dinheiro. E eles estão envolvidos em tudo. Há centenas de milhares de pessoas no México cujos empregos dependem do cartel, e eles são muito bons em se tornarem absolutamente essenciais para o modo de vida de muitas pessoas no México. Quando você olha as pesquisas do México, muitas vezes 45% das pessoas no México adorariam trabalhar em parceria com os Estados Unidos para destruir os cartéis. E segue uma estratégia de atuar por, com e através estratégia. Então não é uma ação militar unilateral americana contra eles, mas trabalhar com nossos parceiros mexicanos. Então, os cartéis, você tem vários cartéis diferentes no México. Não é como uma organização única como o Talibã, é só o Talibã. Agora, eu conversei com alguns membros das Forças Especiais, ex-Boinas Verdes, que explicaram a situação muito melhor do que eu posso, e eles explicaram por que essa é uma missão de contra-insurgência potencialmente mais difícil do que, por exemplo, ir para o Afeganistão ou o Iraque, porque é um grupo fragmentado e esses diferentes grupos, esses diferentes cartéis, estão em guerra uns com os outros. Mas se nós pressionarmos eles, talvez eles façam uma trégua, trabalhem juntos. É uma bagunça de diferentes facções que controlam diferentes partes da fronteira. E a pergunta é: qual é a maneira certa de se livrar deles? Devemos acabar com a demanda nos Estados Unidos ou usar violência contra eles? Sim, isso levanta uma questão interessante, porque eu conversei com algumas pessoas diferentes que já trabalharam tanto com a Polícia Federal Mexicana, basicamente do lado do governo mexicano, da polícia mexicana, quanto com os cartéis. Existem muitas facções diferentes que estão constantemente em guerra umas com as outras pelo controle de território e rotas de comércio e, basicamente, pelo acesso a drogas, armas ou qualquer coisa que eles estejam tentando traficar. Ao eliminar uma, cria-se um vácuo de poder para outras assumirem o controle. Ao monopolizarem esse poder, tornam-se ainda mais fortes. Há quase um incentivo para manter várias facções, pois são mais fáceis de reprimir e controlar. Ao eliminar os concorrentes, uma facção pode agora ter centenas de milhões de dólares, comprar armas mais potentes ilegalmente e se tornar uma ameaça ainda maior. Mas aí surge a questão de que, ao ter um inimigo comum e unificador, Imagine todos esses cartéis dizendo: se os Estados Unidos vão acabar com nosso negócio, podemos nos unir, esquecer as diferenças e lutar contra os americanos. Você fala sobre a retaliação que podemos enfrentar. Acho que nós, americanos, ficamos animados pensando em destruir o cartel sem que eles percebam o que aconteceu. Acho que também precisamos pensar sobre qual vai ser a retaliação do cartel e simplesmente estar preparados para esse tipo de ação. Quero dizer, talvez estejamos prontos para aguentar isso e dispostos a fazer isso. Ótimo. Mas vamos estar preparados para assassinatos direcionados. Vamos estar preparados para ataques de drones dentro do território americano. Vamos estar preparados. Sabemos que o cartel já se infiltrou. Vou mostrar algo que acho que você vai achar um pouco revelador. Tem um mapa das rotas de tráfico de drogas mais movimentadas que eu te enviei. Ok, você já viu isso antes? Nunca vi isso. Vamos ver onde estamos. Então, estamos em uma RITA. Isso é o que a DEA, a Agência de Combate às Drogas, considera como uma das áreas com maior tráfico de drogas nos Estados Unidos. E o que estamos vendo aqui são os corredores por onde o cartel movimenta suas drogas. E eles passam pela nossa malha rodoviária. Certo. E os Estados Unidos têm algumas das melhores rodovias, você sabe, são para transportar mercadorias e basicamente foram projetadas para o que eles estão aproveitando. É transportar mercadorias, transportar materiais. Temos esse sistema interestadual incrível, por isso você ouve todos dizerem que agora todo estado é de fronteira. Porque você tem que olhar lá em Montana, bem ao norte de Montana, os cartéis de drogas da América Latina estão se movendo. Podemos assumir nossa parcela de responsabilidade. Existe demanda e isso é terrível, especialmente em algumas comunidades pobres, não importa a etnia. Existem populações nativo-americanas em Montana que estão sofrendo com as drogas que estão sendo levadas para lá. Existem comunidades brancas pobres,
pobres de qualquer etnia que você possa imaginar estão sofrendo pelo fato de que o que eles estão fazendo é, acho que é interestadual, qual é mesmo, no Texas. Começa no Texas. O que é isso? Pode aproximar em 10, 45, 20? Desça. Ok, então 35. Então, rodovia interestadual 35. O que eu estava olhando há relatos policiais sobre isso. Essas equipes táticas da SWAT entram em tiroteios com membros de cartéis na rodovia interestadual, tentando levar drogas do Texas até Montana, passando pelo México. E o motivo pelo qual eles estão fazendo isso é porque, se você conseguir levar fentanil, se conseguir levar suas drogas até Montana, seu produto vai ser vendido por um preço muito mais alto. E eles estão ganhando uma fortuna com essa margem de lucro. Se você procurar por Montana, cartel de Montana provavelmente deve aparecer. Interessante. Até essa da NBC, cartéis de drogas mexicanos estão mirando na, entre aspas, último melhor lugar da América. As grandes planícies são simplesmente uma parte linda dos Estados Unidos. É tudo muito vasto. Muitos armamentos nucleares estão localizados lá, nossos silos de onde lançamos mísseis nucleares. Então, o cartel está avançando, eles vêm ganhando espaço aqui há anos. E é complicado porque você tem jurisdições diferentes, você tem as agências locais, depois tem as agências estaduais, e todos estão tentando coordenar. E o que eles estão olhando é esse mapa que nós estamos vendo, que eu só fiquei sabendo recentemente por meio de um dos meus grandes pesquisadores, Diego Aceituno, que me chamou a atenção para isso. E quando eu vi isso, eu pensei, caramba, vamos olhar para a área de Nova York onde estamos. E aí, pessoal? Vamos fazer uma pausa para falar sobre a forma mais discreta e legal de controlar o desejo por nicotina. Zippix. Vocês provavelmente me veem mastigando esses palitos de dente nos episódios do podcast. Eu gosto de usar um pouco de nicotina quando estou engajado em uma conversa longa com alguém, tentando descobrir, você sabe, os significados profundos da vida, alienígenas ou até mesmo consciência. Também gosto quando estou tentando escrever. Antes de subir no palco, percebo que isso me deixa mais concentrado e consigo focar por mais tempo. Já existem estudos mostrando que a nicotina melhora habilidades motoras finas, atenção, processamento auditivo e memória. Se você quer focar em um projeto e precisa de um empurrão, um pouco de nicotina ajuda. Eles também são bons para quem quer parar de fumar. Se você não quer encher seus pulmões de fumaça, mas ainda gosta da sensação da nicotina, eles têm vários sabores ótimos. Também tem opções de 2 mg e 3 mg. Os palitos de dente Zippix são ideais para voos, eventos esportivos ou para relaxar com amigos e drinks. A Zippix já ajudou centenas de milhares de clientes a conseguir sua dose de nicotina sem precisar inalar fumaça nem usar vape ou qualquer dessas coisas. Então, se você se interessou, acesse a Zippix. É zipixtoothpicks.com e os ouvintes deste programa vão ganhar 10% de desconto no primeiro pedido usando o código promocional GAGNON. Isso mesmo, G-A-G-N-O-N GAGNON. Ganhe 10% de desconto. Lembre-se, é preciso ter 21 anos ou mais para pedir. Nicotina é uma substância viciante. Por favor, use com responsabilidade e só o necessário. Vamos voltar ao programa. Então eles estão traficando drogas bem por aqui. E como eles estão fazendo esses caminhões passarem pela fronteira? Não são caminhões. Eles estão usando veículos comuns, carros mesmo. Certo. Então eles têm coiotes, ou seja lá qual for o sistema deles. Eles podem dizer, sabe, talvez seja um cidadão americano que também trabalha com o cartel. Talvez seja um código mexicano, sabe? Apenas cidadão com dupla nacionalidade também. Existem túneis longos e profundos que eles cavaram sob cidades na fronteira que, você sabe, ficam exatamente na divisa. E eles estão, eu provavelmente não consigo mostrar o artigo agora, mas eles estão entrando em tiroteios. Quando você para um membro do cartel na estrada, eles não vão ser presos porque estão sendo enviados para uma prisão em El Salvador, lá onde eles deveriam ser enviados. Talvez. Então eles estão puxando o gatilho. Uau! Esse policial da história que li levou um tiro direto no colete à prova de balas. Felizmente ele sobreviveu e simplesmente detonou, destruiu o membro do cartel, matou ele. O que resta para eles é um veículo com drogas que tentam levar ao norte. Uau! Então, do jeito que eu vejo, é como se esses caras do cartel estivessem tentando enfrentar uma série de obstáculos. Basicamente, eles estão tentando
Só passar o mais rápido possível, chegar ao norte e ir até onde eles podem deixar as drogas e nos centros de distribuição. Quando vi isso, visualmente me fez. Isso meio que mudou as coisas. E sou um cara de mapas. Esse é meu lance, meu autismo. Tenho um pouco de charme, mas muito autismo. E mapas deixam as coisas mais claras pra mim. É. E meio que coloca tudo em contexto, tipo num nível mais alto. Você já leu Prisioneiros da Geografia do Tim Marshall? Sim, Sim, o tempo todo. coloquei isso no fundo do estúdio por muito tempo. Onde ele passa por cada área e a geopolítica dela, e como você meio que está predestinado. Essas são as cartas que você recebe, sua geografia. E como você joga, o governo é o jogador. E sabe, tudo faz muito mais sentido quando você, tipo, até mesmo o conflito entre Ucrânia e Rússia que a gente falou, ao analisar a geografia, entende-se por que esses lados agem assim, possuem cartas diferentes e buscam jogar da melhor forma possível. E quando você vê isso, você pensa, ok, agora eu entendo o que está acontecendo. E eu acho que a situação da fronteira, a conversa sobre a fronteira, é tão politicamente volátil porque tem um monte de coisas diferentes sendo misturadas ao mesmo tempo. Onde, por exemplo, você tem um migrante mexicano que vem com a família e duas filhas pequenas, trabalhando em um restaurante. Ou talvez ele trabalhe em um campo de tomates na Flórida e esteja aqui há 10 anos, eles já fazem parte da comunidade. A maioria dos americanos pensa, tudo bem, ele está ganhando a vida e ajudando as pessoas. Talvez ele não tenha toda a documentação, mas está longe de ser prioridade entre os imigrantes ilegais que preocupam. E aí você tem coisas assim, onde membros violentos de cartéis traficam drogas, sabe, ostensivamente, para, em grande parte, destruir comunidades, meio que pela própria ação das pessoas, porque elas são pobres, vivem na miséria e buscam algum tipo de escape, algo com que eu até consigo simpatizar. Mas ao mesmo tempo eles estão conseguindo isso por meios criminosos. E nisso eu acho que todo mundo pode concordar, tipo, ei, a gente precisa parar com isso. E, infelizmente, ambos estão meio que sendo colocados nesse grande grupo que é difícil de separar. Olhando para esse assunto, parece que o primeiro passo é reforçar a fronteira e impedir membros violentos de cartéis. Imagino que sejam minoria entre os que chegam, mas é um problema importante a resolver. Então eu entendo por que a administração do Trump pensa, ei, vamos parar especificamente com essa parte. Agora, sobre os caras do cartel que estão vindo, eu fico curioso. Eles provavelmente estão encontrando novas maneiras de trazer drogas agora que as coisas ficaram mais disputadas. Tipo, eu já vi até aquelas imagens de submarino, isso foi há alguns anos, mas tenho certeza de que eles provavelmente estão intensificando isso e tentando ser mais criativos. Eles estão tentando passar pelo Canadá? O que mais eles estão fazendo? O que você está falando são os pontos de entrada. Então, eles tentam usar narcosubmarinos, que são esses, se você pesquisar narcosub, você pode ver como são. São esses pequenos, tipo, eles mal ficam debaixo d'água e transportam coisas. Tem um vídeo insano da equipe de abordagem da guarda costeira batendo na porta e falando, sai daí, porra. É. E prendendo esses caras. Quero dizer, como você disse, você tem que. Acho que você fez uma distinção importante. Há pessoas que estão tentando escapar da violência. Elas tiveram o pai, a mãe ou o irmão mortos. Há 120 mil pessoas desaparecendo a cada ano no México. 120 mil. Sim. Uau. Simplesmente desapareceram, sabe? Simplesmente sumiram nas mãos do cartel. Agora estão encontrando valas comuns por todo o México. Você pode falar comigo sobre isso? Recentemente, eles encontraram, acho que foi numa escola ou num rancho. Desculpe, foi num rancho. E eles encontraram todas essas roupas e depois encontraram os ossos. E eles rotineiramente encontram caminhonetes à beira da estrada simplesmente cheias de corpos em decomposição. Fui para a linha de frente na Ucrânia e fiz reportagens lá. Posso te dizer que eu não iria ao México tentar fazer reportagens de qualquer lugar sobre a questão dos cartéis porque eu seria morto. Eu levaria uma gravata colombiana com a minha língua saindo pelo meu traseiro. Tipo, eles não brincam em serviço e você não sabe em quem confiar. Na Ucrânia, eu fui lá. Sabe, esse é o time tal, aquele é o outro time, é horrível. Mas pelo menos tem uniformes. Tem uniformes. É como se fosse um conflito diferente e lá acho que eu sumiria bem rápido. É. Quero dizer, até a polícia mexicana, algumas pessoas se referem a eles como o quinto poder, né? Quando há uma grande operação de limpeza, quando os fuzileiros navais mexicanos entram e simplesmente porque eles vão destruir o cartel, eles entram e enterram integrantes do cartel.
O que eles fazem, a primeira coisa que fazem é ir e desarmar a polícia porque não confiam na polícia local. E há um enorme problema de corrupção dos dois lados da fronteira com o cartel, provavelmente pior do que se preocupar com simpatizantes russos na Ucrânia. Então é como um problema que é como um câncer que metastatizou. Eu sou médico. Parece certo. É, E sem falar na quantidade de dinheiro. Tipo, é difícil realmente contextualizar quanto dinheiro esses caras têm. acho que são 15 bilhões, de acordo com algumas estimativas de receita que eles geram para os cartéis, e é de deixar qualquer um perplexo. E quer dizer, Uau! é. Quero dizer, essa estimativa mais alta aqui fala em potencialmente 49 bilhões. Quero dizer, isso é o PIB de alguns países. Tipo, isso é notável. Quero dizer, é difícil mesmo. Acho que essa distinção é importante aqui. Se as pessoas não sabem, obviamente, isso envolve vários cartéis diferentes, mas aparentemente há alguns cartéis individuais que estão faturando bilhões de dólares em receita todo ano. Assim, você pode subornar tanto a polícia local quanto políticos. Teve um presidente mexicano que ficou poucos meses no cargo e depois foi encontrado enforcado em uma ponte. O acesso que esses caras têm por causa da riqueza insana deles é praticamente sem igual. Me pergunto como até a patrulha de fronteira dos Estados Unidos se mantém imune a essa corrupção. Eles não conseguem. Eu pesquisei sobre isso. Nos últimos 10 anos, houve muitas vezes mais processos contra agentes da patrulha de fronteira, assim como juízes locais na fronteira. Nossa, Sim, todo tipo de corrupção nos Estados Unidos também. Muito pior no México. Mas dá para entender o motivo. Então, o melhor dos mundos possíveis é que os Estados Unidos e o México façam uma parceria. Eles trabalham juntos para destruir os cartéis, certo? O maior obstáculo para isso é a corrupção. Você pode escolher qualquer lado, mas a corrupção impede, pois como fazer parceria sem confiar na pessoa? E então, o que vemos é que as forças especiais dos Estados Unidos agora estão tentando fazer alguns exercícios para criar confiança. Eles enviaram os boinas verdes para o México recentemente para treinar com os soldados mexicanos, e a grande história era que eles estavam indo lá para lutar contra os cartéis ou algo assim. Não, não é isso. O que eu achei fascinante nisso foi o quão público foi o tamanho do alarde que eles fizeram na imprensa sobre isso, e também que é uma grande oportunidade de compartilhamento de inteligência, porque quando você tem pessoas, você tem gente no local, pessoas. É muito mais provável que a gente compartilhe informações entre si quando estamos juntos, do que eu contar para o meu comandante, que conta para o comandante dele, que conta para os americanos. Não, tipo, a gente se reúne, treina e você me fala o que está acontecendo aqui embaixo. Ótima chance para troca de inteligência. Os americanos também estão voando. Se você pesquisar sobre isso, né, o fascinante disso são os drones Enki-9 Reaper sobre o território mexicano, né, o New York Times divulgou essa história. Eu sinto que ninguém realmente leu isso. História insana. CIA ampliava os secretos de drones no México. Então, o New York Times conversou com agentes da CIA, o que para mim, basicamente, o New York Times já fez isso várias vezes, onde eles basicamente atuam como estenógrafos da CIA. Eles estão te contando exatamente o que a CIA quer que você saiba, e eles conseguem a exclusividade. A CIA consegue te dizer, na verdade, a leitura que eu faço deste artigo é que eles não estão falando com a gente. Eles estão falando com o cartel. Eles estão dizendo para o cartel, estamos de olho em vocês. quais os destaques do artigo? O que chamou sua atenção? Então, o que é diferente de antes é que estamos transportando toneladas reais dos Estados Unidos, drones não tripulados sobrevoando o território mexicano, algo que não fazíamos antes, é visto como violação da soberania deles. Há indícios de que o México possa ter autorizado isso, não temos certeza, mas há razões para acreditar nessa possibilidade. Você está tentando criar ambiguidade estratégica com seu adversário. Assim, eles não sabem o quão próximo os Estados Unidos estão trabalhando com o México. Eles estão alinhados nisso, né? Os Estados Unidos estão fazendo isso unilateralmente. Bem, nós não sabemos disso com certeza. O que sabemos com certeza é que a CIA quer que o cartel saiba que eles estão de olho neles. E o que isso faz é forçar o cartel, ou pode fazer com que o cartel mude suas operações. E quando você muda suas operações, fica mais fácil conseguir informações sobre eles. Certo. Isso é interessante.
E qual seria o incentivo para o presidente ou governo mexicano não aprovar uma parceria com os Estados Unidos para combater os cartéis? Apesar de todas as comunicações da nova presidente mexicana, Shane Baum, serem recentes, ela se tornou presidente recentemente. E o incentivo dela para não cooperar seria porque ela não quer parecer que sua soberania não está sendo respeitada. Você não pode, se eu sou o presidente do México, você não pode parecer que os Estados Unidos estão unilateralmente sobrevoando seu território com drones, fazendo o que quiserem. Certo. E além disso, inevitavelmente vai haver, eu acho, civis inocentes ou quase inocentes que podem acabar envolvidos em algum tipo de confronto com os Estados Unidos. O governo mexicano diz que não permitirá que outro país faça guerra contra seus cidadãos. Ou se os Estados Unidos agravarem a situação ou fecharem a fronteira prejudicando a receita do cartel, em quem eles vão descontar isso? Certo. O que pode acontecer dentro do país deles? Eles podem incitar algum tipo de guerra civil? Já existe uma guerra entre cartéis que estava explodindo pouco antes de o Trump ser eleito, porque os Estados Unidos ajudaram a prender um dos líderes do cartel do Havaí, acredito que seja o cartel de Jalisco. Se eu estiver errado, um dos principais líderes do cartel foi preso pela DEA e isso foi uma traição de outro cartel. Ele diz que foi uma traição de outro líder de cartel. Então está acontecendo uma grande guerra entre cartéis. E do jeito que eu vejo, tem muita coisa acontecendo, é como se fosse uma campanha de máxima pressão contra os cartéis pelos Estados Unidos. Fazer com que esses cartéis lutem entre si, começar a voar missões com drones. Para que servem as missões com drones? É para construir um quadro operacional. Sabe? Você precisa disso se for atacá-los, o que a gente não sabe se os Estados Unidos vão usar mísseis de cruzeiro ou não. Mas se você for fazer isso, precisa construir um quadro da rotina mundana, tipo, ok, sabe, Carl levanta às 5 da manhã, ele vai para a instalação do cartel para o tráfico de drogas às 6 da manhã, fica lá até às 8, depois vai para casa. A entrega acontece nesse momento, tipo, você precisa saber toda essa minúcia detalhada. Você precisa montar esse quadro antes de fazer qualquer ataque, ou até mesmo para dar às autoridades mexicanas as informações de que precisam para realizar os ataques. Quero dizer, tipo, você tem que ser muito tático com algo assim. Tipo, de certa forma é muito mais complicado do que qualquer outro conflito que está acontecendo no mundo, eu acho, até certo ponto, porque os limites são muito nebulosos. É como, sabe, se você realmente fosse fazer um ataque, é tipo, ok, qual seria a consequência disso? Você vai enviar tropas para o México? Isso só cria um barril de pólvora. Como os cartéis vão retaliar? Eles não agem como uma força militar tradicional. E eu fico pensando se existe até maneiras de fazer isso de forma mais, tipo, ser o mais inteligente possível. Tipo, eu fico pensando se você poderia... Minha suspeita é que com o crime organizado e o incentivo sendo só dinheiro, é um pouco mais fácil ir minando isso, né? Como uma identidade nacional ou lutar por uma causa. É difícil fazer alguém trair, sabe, seus próprios compatriotas. Acho que você já viu isso com gangues americanas, sejam italianas, mexicanas ou negras nos Estados Unidos. Se você consegue pegar o líder, você meio que consegue fazer com que ele entregue o resto do grupo. Todo mundo tem esse lance de que ninguém dedura, sabe? Nós temos honra. Normalmente, com essas organizações criminosas, é mais fácil quebrar essa proteção. Fico curioso se fariam algo parecido com os cartéis aqui ou se seria diferente. Você está falando sobre cortar a cabeça da cobra, de certa forma. Sim. Na verdade, eu realmente não acho que você consiga cortar a cabeça da cobra com os cartéis, infelizmente. Acho que aprendemos muitas lições ao combater uma insurgência no Iraque e no Afeganistão. Você mata um deles e alguém potencialmente pior aparece. Você faz com que eles entreguem o amigo. Eles vão ser substituídos por alguém que talvez seja pior. Há o argumento de que tentar cortar a cabeça da cobra só cria mais violência. Tipo, sim, claro, também há um cenário em que você poderia simplesmente aniquilá-los. Como o ISIS, onde tínhamos uma força parceira em terra com a qual trabalhamos de perto e destruímos o ISIS, esse é um caso de uso, se você quiser chamar assim. Se você quiser colocar em linguagem corporativa ou dizer, vamos fazer com eles o que fizemos com o ISIS. Claro, talvez isso funcione. Ou talvez isso se transforme em uma insurgência que se arrasta.
Algo que eu acho interessante é se você abrir o mapa dos comandos estratégicos dos Estados Unidos, NORCOM, PACOM, SOUTHCOM, perfeito. Então, você já viu isso antes? Não. Esses são os comandos em que os militares dos Estados Unidos dividem suas diferentes áreas de operações. Você raramente ouve falar do NORTHCOM. Talvez já tenha ouvido falar do CENTCOM, como quando dizem CENTCOM realizou um ataque contra os Houthis no Iêmen. O CENTCOM publicou no Twitter ou no X vários vídeos de F-18S decolando de porta-aviões e atacando os Houthis, ou o NORTHCOM, ou o CENTCOM. O CENTCOM é tipo o Oriente Médio. Você ouve falar deles o tempo todo. AFRICOM, às vezes você ouve falar deles. O EUCOM dos Estados Unidos é tipo toda aquela área de atuação da Rússia, Europa. O PACOM dos Estados Unidos é a área de responsabilidade de tudo que tem a ver com Taiwan, China. Então é uma forma de dividir diferentes áreas de responsabilidade. Do que estamos falando agora é de um comando que, tipo, você não ouve falar desse comando há sei lá quanto tempo. Você não ouviu, você não leu um comunicado de imprensa do US Northcom com tanta frequência desde, sei lá, talvez a guerra no México nos anos 1800. Foi nos anos 1800. Sim. Sim. Eu não sei, ninguém sabe. Sim. Ninguém sabe. E aí, galera? Vamos pausar rapidinho porque preciso contar um segredo sujo pra vocês. A indústria de seguros não quer que saibam disso. Bom, basicamente o que as seguradoras fazem é lucrar retendo o seu dinheiro o máximo de tempo possível. Você paga pra eles todo mês. Quando ocorre um acidente, eles tentam negar ou atrasar seu pedido de indenização para manter o lucro. Fica ainda pior quando, no tribunal, as seguradoras fazem os jurados acreditarem que o motorista culpado, como uma mãe solteira que bate na traseira de alguém, é quem vai pagar o valor da condenação. Na verdade, são as seguradoras que vão arcar com os custos. Quero falar sobre o pessoal da Morgan & Morgan, pois eles assumem o caso e geralmente processam grandes seguradoras, não pessoas físicas que cometeram o erro. Morgan & Morgan luta pelos clientes, o que irrita as corporações. Um cliente na Pensilvânia recebeu $29 milhões. A melhor oferta da seguradora? $500 mil. Isso mesmo. Tem outro cliente na Flórida que recebeu $20 milhões e a última oferta da seguradora foi de $0. Morgan é o maior escritório de advocacia especializado em danos pessoais dos Estados Unidos por um motivo. Então, se você algum dia se machucar ou estiver lidando com uma seguradora que não quer pagar o que é justo, você pode procurar a Morgan. Isso mesmo. Escolher o escritório de advocacia errado pode ser desastroso, enquanto o certo pode aumentar muito o valor do seu acordo. Morgan & Morgan facilita tudo para começar. A taxa deles só é cobrada se vencerem. Não há risco. Se não ganharem, você não paga. Com Morgan & Morgan, nunca foi tão simples. Estou te dizendo, é só acessar forthepeople.com. Isso mesmo, forthepeople.com e usar o código GAGNON, G-A-G-N-O-N, ou Disque Jogo da Velha Lei, isso é Jogo da Velha 529. É forthepeople.com/GAGNON ou Disque Jogo da Velha Lei. Isso é Jogo da Velha 529 e este é um anúncio pago. Agora, senhoras e senhores, vamos voltar ao programa. E aí, pessoal? Vamos dar uma pausa porque estou sentado na minha barraca, como sempre toda semana. Muita gente pergunta, Mark, como faço para ter uma barraca dessas? Eu quero sentar numa bela barraca e convidar um amor, um amigo, sabe? Alguém que eu aprecio e adoro. Quero proporcionar um bom momento para eles na minha barraca. É fácil. Graças ao pessoal bacana do BlueChew.com. Isso mesmo, BlueChew é a marca original, pioneira, oferecendo comprimidos mastigáveis. E o que esses comprimidos fazem? Que bom que você perguntou. Eles vão te proporcionar uma performance sexual mais forte, mais intensa e duradoura. Isso mesmo. Eles vão te ajudar a levantar a barraca em qualquer lugar, seja onde for. E o melhor de tudo é que tudo é feito online. Isso significa que você não precisa ir ao consultório do médico e, sabe, conversar com ele e dizer tipo, estou meio sem graça com isso. Isso não é só para quem tem problemas, mas para quem busca a melhor experiência, seja no dia dos namorados, aniversário ou até funeral. Vai saber? Sempre que você precisar, nunca se sabe quando pode precisar do BlueChew. E temos uma oferta especial para os ouvintes deste programa. Isso mesmo. Experimente o primeiro mês de BlueChew grátis. Isso mesmo, totalmente grátis. Mark, será que funciona para mim?
É grátis, por que não tentar? Visite bluechew.com para mais detalhes e informações importantes de segurança. E agradecemos ao Blue Chew por patrocinar este podcast. Certo, agora vamos em frente e voltar ao programa. Então, estamos falando do Northcom agora, e ele sempre é comandado por um general da Força Aérea. E isso acontece porque o CENTCOM frequentemente é liderado por generais dos fuzileiros navais e do exército, já que geralmente são guerras terrestres. O Northcom dos Estados Unidos, quase voltando 20, 30 anos desde a criação desse conceito, tem sido comandado por generais da Força Aérea e almirantes da Marinha. E isso porque potencialmente haverá ataques aéreos, muitos deles, e possivelmente ataques de submarinos e destroyers. Então, olhando para isso, acho que coloca em perspectiva a área de operações que estamos falando, do jeito que os militares veem. Sim, isso é realmente interessante. Então, eu fico curioso, existe alguma situação interna? Mencionamos isso antes, mas sei que, durante as eleições, houve muita conversa sobre cartéis infiltrando cidades americanas. Isso tem sido, você sabe, há um condomínio no Colorado tomado por cartéis. Acho que disseram que são venezuelanos, talvez. Não lembro exatamente. Isso é exagero? Qual é a natureza disso? Isso é estratégico ou é só como as coisas aconteceram? O que você pode me dizer sobre isso? Você está falando sobre o Trem de Aragua, Talvez. que é a gangue venezuelana, porque a Venezuela recentemente entrou em colapso em grande escala. A moeda deles, uma inflação enorme, o governo deles, simplesmente a situação econômica na Venezuela não tem sido nada boa. E a Venezuela é um daqueles países socialistas de extrema esquerda na América Latina que tem um histórico de apoio da União Soviética. Eles na Venezuela estão enfrentando tempos muito difíceis. O Trem de Aragua começou como um projeto ferroviário que, na verdade, era para ser administrado pelo governo. Ia ser uma grande ferrovia que eles iam construir. Acabou não acontecendo. Então, a equipe que deveria construir isso, essa é a história deles. A equipe que deveria construir essa rede ferroviária acabou se voltando para o crime. E Trem de Aragua literalmente significa, eu acho, algo como trem alguma coisa. Então eles acabaram indo para mega prisões, Trem de Aragua, certo? A cidade onde isso aconteceu. Então eles acabaram sendo enviados para mega prisões, que não são o tipo de prisão que você vê aqui nos Estados Unidos. Essas prisões são controladas pelas gangues. É basicamente como se o Estado dissesse: vocês não são mais nosso problema, vão se policiar sozinhos nesse grande dormitório que vocês mesmos controlam. Eles tinham uma rede de túneis para entrar e sair, permitindo que os líderes do Trem de Aragua circulassem livremente. E foi por causa disso que eles acabaram enviando a Guarda Nacional na Venezuela para tentar reprimir isso. E eles encontraram coisas como RPGs, explosivos, centenas de milhares de munições e armas. Eles tinham até uma piscina própria. Eles tinham o próprio bar. E era como se fosse um resort para eles que eles mesmos administravam, mas também ficavam fora de vista, fora da mente das pessoas. E o que aconteceu foi que eles começaram a encontrar um jeito de sair da Venezuela. Eles escaparam. Muitos fugiram da prisão e alguns chegaram aos Estados Unidos. E eles se estabeleceram. Eles começaram. Como se destacar como empresa qualquer que seja, é preciso encontrar uma forma de se diferenciar. A maneira como eles fizeram isso foi usando meios de violência que muitas outras organizações não estavam dispostas a usar. Estou falando de matar ex-policiais da Venezuela nos Estados Unidos, assassinar pessoas, colocar os corpos em sacos e deixar esses sacos com partes de corpos para serem encontrados. Eles usaram tipos de violência chocantes para fazerem seu nome e conquistar um território, uma área de atuação. E uma das coisas que eles faziam na Venezuela, que eles trouxeram como uma das suas melhores práticas, foi cobrar aluguel das pessoas. Então, quando eles iam e se mudavam para uma comunidade, eles começavam. Esses são os relatos que eu vi. Eles começaram a cobrar aluguel, você sabe, extorquir as pessoas nesse projeto, quer dizer, não projeto, mas nesse complexo de apartamentos. Isso é em Aurora, Colorado.
a história que você está falando, onde você vê Tren de Aragua passando a atuar numa cidade, e há disputas sobre quanto eles realmente controlavam aquele complexo de apartamentos e quanto disso era apenas sensacionalismo ou politização da história. Eu, pelo que observei, acho que eles são uma minoria muito pequena que é extremamente violenta e mais agressivos, mais, como posso dizer, tipo, abertos do que talvez tenhamos visto no passado, mas ainda assim o número deles pode não ser tão grande. Mas isso não significa que seja algo que queremos simplesmente ignorar. Certo. Agora, parte de mim sente que, nos Estados Unidos, sabe, a gente tem um pouco mais, digamos, de Estado de Direito comparado a muitos outros países do mundo. Temos uma presença policial robusta e sofisticada, então cometer esse ato violento chamaria muita atenção e traria problemas. É antitético, como você disse, a outras gangues dos Estados Unidos que evitam atingir civis e só fazem o necessário, tentando não ser detectadas para não expor o esquema. Esses caras eram meio que escancarados com tudo, e isso trouxe muita atenção para eles. Eles foram pegos e todos acabaram presos. Tipo, o que acontece com isso? Esse é o modo de operar deles. Eles vão, por exemplo, se tem um lugar abandonado, ah, muitas vezes você vai encontrar eles em hotéis abandonados, eles vão lá, montam base e eles o jeito deles é tomar conta do lugar. A gente viu isso no Texas. Acho que foram cerca de 100 membros da gangue Tren de Aragua que foram presos no Texas por montarem base basicamente em um hotel que estava fechado. Isso, no Gateway Hotel, exatamente. Caramba! Então não tem como contestar. Tipo, está acontecendo. Mas quanto ao que você disse, é tipo, até que ponto isso é realmente uma epidemia? Eles estão em todo lugar? Não, mas onde eles estão é estranho. É, é. É isso aí. Acho que é uma epidemia se você mora na área que está sendo extorquida, né? Você fica tipo, cara, isso é um problema enorme. Por que não estamos fazendo nada sobre isso? Se você está onde eles não têm presença, pensa que isso é exagero ou loucura. Então, dizer que isso está em todas as cidades provavelmente é um exagero, mas dizer que, sabe, isso é algo normal que devemos permitir, definitivamente é minimizar o problema. Acho que não sei. Pelo menos para mim, é fácil colocar todas as gangues da América Central e do Sul no mesmo saco. É justo dizer que essas gangues venezuelanas estão operando em conjunto com esses cartéis mexicanos? Ou elas estão operando completamente sozinhas? Pelo que eu entendo, eles estão tentando conquistar seu próprio território. É uma competição entre muitas dessas gangues. E eu sei que onde eu cresci, sabe, em Long Island, o tempo todo você ouvia falar da M13, Certo. e essa era a grande gangue que você simplesmente sabia que estava por aí. E havia boatos do tipo, fulano está na M13 e a única maneira de entrar é tendo que matar alguém. E essas gangues prosperam justamente por causa desse tipo de mística em torno delas, de que são tão brutais ou tão violentas que são intocáveis. Também é difícil definir o que significa ser membro de cartel. E eu acho que, do ponto de vista americano, a gente pode pensar, se você trabalha com os cartéis, você é um membro do cartel, tem que colocar na prisão, sabe? Jogar a chave fora. Muitas pessoas, como nos Estados Unidos, crescem em áreas dominadas pelo crime e não têm escolha. Ou se juntam a eles, ou morrem. Além disso, há diferentes graus de envolvimento, como trabalhei para alguém ligado a um cartel e só era olheiro, eu dirigia um carro ou fazia algumas coisas, mas não era violento. E talvez eles estejam, sabe, exagerando ou talvez, sei lá, minimizando as histórias deles. Mas nesse caso específico, como os Estados Unidos podem diferenciar, sabe, quem são os chefes, quem está cometendo violência, quem são, eu esqueci como eles chamam os matadores de aluguel, os sicários. Quem é aquele adolescente de baixa renda que, por causa das circunstâncias, se envolveu em coisas ruins e está ganhando dinheiro extra como olheiro? Pois em El Salvador parecia que não se importavam, apenas prenderam todos e reduziram a criminalidade, mas claro que há exageros. Fico curioso se no México já discutiram como lidar com esse problema. O que você está falando é uma grande parte do dilema, porque, especialmente no México, é assim, você vê, eu esqueci quantas pessoas
Mas eu acho, eles disseram mais de 100 mil pessoas que trabalham para os cartéis, tipo, de alguma forma. E se você é apenas uma pessoa pobre vivendo no México e vai trabalhar em uma instalação de produção de drogas, tipo, você merece um míssil de cruzeiro de 2 milhões de dólares disparado contra a sua instalação de produção de drogas para, tipo, explodir você? E também eles colocam essas instalações de drogas propositalmente dentro de áreas residenciais. Sério? Sim, eles não vão montar um laboratório de drogas no meio do nada, mas sim em uma área residencial. E se você explodir aquele prédio, você pode explodir vários prédios ao redor ou matar pessoas, vai haver danos colaterais. Então, isso é uma decisão estratégica. Eles se ligaram de forma inextricável à população local, que é uma tática que eles usam desde os anos 80, Pablo Escobar, e separar isso e decidir onde traçar a linha entre quem é um sicário de verdade e quem não é. E, sabe, alguém que foi levado para essa vida quase por necessidade. Tipo, eu me sinto muito mal por essas pessoas. E é parte do motivo pelo qual eu sinto que a violência e as ações militares americanas têm suas limitações nessa luta. Sim, tenho curiosidade sobre a responsabilidade dos Estados Unidos nisso. Tipo, meu conhecimento sobre corrupção da CIA está me escapando um pouco, mas os Estados Unidos não ajudaram a traficar e trabalhar com cartéis, tipo aquela operação Velozes e Furiosos lá atrás? Então, há aspectos controversos que podemos abordar. Acho que a coisa mais concreta que podemos discutir é algo que ninguém discute, que é, eu acredito, de 60 a 80% das armas que os cartéis usam, as armas de fogo, vêm dos Estados Unidos. Elas são traficadas a partir dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não contestam isso. O México nos lembra disso toda vez que dizemos que as drogas vêm do México. A primeira coisa que dizem é: todas as armas vêm dos Estados Unidos. E só recentemente o que vimos foi, e isso é um mérito do governo Trump, eles disseram que não estavam colocando nenhum tipo de julgamento de valor nisso. Só estou dizendo que o governo Trump concordou com o governo mexicano em tentar reduzir a quantidade de armas que são traficadas pelo outro lado da fronteira, porque há muitos relatos, o que ouvimos é que no passado muitas vezes era fácil levar armas dos Estados Unidos para o México, mas era mais difícil no sentido contrário. Agora eles começaram a apertar o cerco, tipo, me mostre seu passaporte, o que faz aqui? Vamos revistar seu carro, porque eles não querem que essas armas entrem vindas do México. Então, sabe, isso eu acho que é a coisa mais concreta quando queremos falar sobre responsabilidade dos Estados Unidos, para mim, sabe como alguns relacionamentos são codependentes, certo? E não são saudáveis? Sim. Na medida em que o México e os Estados Unidos têm um relacionamento não saudável, acho que o México está nos enviando drogas. Nós estamos enviando armas para eles. Sim. E é tipo, sim, tem que haver um ganho aqui. Tem que ser uma situação em que os dois lados ganhem. A gente impede que essas armas cheguem até eles e eles impedem que as drogas cheguem até nós. É, Tipo, não dá pra, pessoal, a gente não pode resolver isso. A gente pode ser aliados, podemos ser parceiros e chegar a essa solução. agora, são gangues americanas ou organizações criminosas americanas que estão levando as armas pra lá? Tipo, eu imagino que, sabe, um cartel provavelmente pagaria o dobro, né? E você consegue armas com bastante facilidade nos Estados Unidos e depois leva elas pra lá. Se você é americano, sabe, no crime, tem muito a ganhar nesse sentido. Ou são células de gangues mexicanas nos Estados Unidos que estão levando as armas pra lá, ou ambos. São os dois. É, tem cartéis mexicanos que estão traficando as armas. Nos Estados Unidos também tem dinheiro a ser ganho. Tem o submundo, ahm, como se chama os túneis usados para traficar essas armas. São centenas de milhares de armas, inclusive automáticas. Você vê calibre .50, você vê o cartel usando. Tem um vídeo, se você procurar no Twitter, calibre .50 Barrett, cartel mexicano. Tipo, eles estão atirando com calibre .50 em aeronaves direto para o céu. E eles estão filmando isso e postando abertamente na internet. É isso. O primeiro, o que é isso? Tenho quase certeza que é. Deve entrar nisso. É.
Certo. Então descreva o que estamos vendo aqui. Esse cara está atirando, colocou sua metralhadora Barrett calibre .50 em ação, porque o recuo disso é como levar um coice de cavalo no ombro. Então, o que ele está fazendo é atirando em um avião comercial. O quê? Tenho quase certeza, mas já houve balas que atravessaram. Tipo, imagina que você está voando para a Flórida ou algo assim, e de repente você ouve um pá e uma bala atravessa a fuselagem da cabine. O quê? Tipo, porque eles estão mirando em aviões que estão tentando pousar, acho que é na cidade do México. Desculpa se eu estiver errado, mas isso foi durante uma grande batalha onde eles estavam tentando capturar um dos familiares do El Chapo. Uau, correto. Mas era tipo, você continua recebendo esses avisos. E quantos sinais de alerta você quer ver? Eles dominaram a cidade toda naquele dia. E nós. Eu não sei se eles conseguiram aquela .50 dos Estados Unidos, mas estão conseguindo de algum lugar. E muitas delas estão vindo dos Estados Unidos. E que bagunça. Uma verdadeira zona. Quero dizer, é possível que recebam financiamento e armas de nossos adversários estrangeiros? É possível que você tenha, tipo, a China, talvez a Rússia, dizendo: Ei, vamos colocar dinheiro lá para causar problemas para os americanos. Cara, quer saber o que acho fascinante sobre a conexão com a China? Então, o que eu adoro fazer muitas vezes é conectar a história com o que está acontecendo atualmente. E eu não sei se você está familiarizado, mas na China eles tiveram uma grande crise do ópio. Houve as guerras do ópio, sabe? Como a China passou de ter, acho que era 60% da população masculina entre 20 e 40 anos viciada em ópio para hoje não ter problema com drogas. Nós temos um problema com drogas. Eles não têm problema com drogas. Sabe como eles conseguiram fazer isso? Encarceramento em massa. Encarceramento em massa, sim, e assassinato em massa. Uau! Quando um problema fica tão grave, as pessoas dão ao governo autoridade para fazer o que for preciso. Elas vão implorar para serem controladas. Sim. As pessoas vão implorar para que você faça o necessário. Eles vão gritar e aplaudir o autoritarismo. E você quase não pode culpá-los porque o problema das drogas na China era tão grave, estava arruinando tantas vidas e destruindo a economia deles, que eles optaram pela solução nuclear. E eles destruíram pessoas. Se você quer falar sobre liberdades e uma ordem liberal, tipo, Jogaram pela janela. e tipo, quase dá pra culpá-los, e aí olha pra gente hoje, e é tipo, dá pra nos culpar por gritar e dizer só faz isso. O caso de El Salvador é um bom exemplo. Por um lado, é tipo, olha, provavelmente há uma grande violação de liberdade e direitos humanos aqui, mas também o país tinha a maior taxa de homicídios do mundo e aí, de repente, vira um dos países mais seguros do mundo em questão de poucos meses. É tipo, Você quebrou muitos ovos pra isso. sim, claro, e tem pessoas inocentes presas em celas agora mesmo. Acho que há centenas de pessoas inocentes que nada tinham a ver com isso, só tinham um tio ou parente envolvido sem saber. Agora elas estão presas em uma cela, o que é terrível. Você observa o estado crítico de uma nação e diz: E daí? Durante as guerras do ópio, quando 60% ou 70% da população da China estava viciada em ópio, o que eles fizeram foi simplesmente começar a prender e matar pessoas que eram viciadas. E se você fosse reincidente, estava ferrado. Eles não brincavam em serviço. O mal simplesmente entrou e, quando você fala sobre a Revolução Cultural na China, todo mundo diz que milhões de pessoas foram mortas. Foi isso que eles fizeram. Eles resolveram o problema das drogas assim. Aí você menciona adversários estrangeiros financiando o nosso problema. Quem são? Na verdade, isso não tem graça, é horrível. Sim, a China, parece até que eles estão tentando virar o jogo e dizer, ok, Grã-Bretanha, eu sinto que eles já tinham um problema com ópio antes mesmo da Grã-Bretanha. Mas a Grã-Bretanha certamente pisou fundo nisso, mandou muito ópio para eles nos anos 1800. Parece que agora a China está mandando muitos precursores de fentanil para os Estados Unidos. Parece quase como um gesto obsceno, tipo, vocês fizeram isso com a gente, agora vamos mandar fentanil para vocês. Os Estados Unidos realmente precisam fazer algo para parar isso, mas o que eu acho fascinante em toda essa história
É que sim, a China está enviando precursores, eles estão trabalhando com os cartéis, por isso os Estados Unidos usaram isso para justificar que são uma organização terrorista estrangeira, já que atuam com um governo externo. A lei de inimigos estrangeiros foi implementada porque eles estão alegando que é uma invasão pela Venezuela, e independentemente de você concordar ou não, estou apenas falando sobre as justificativas que são apresentadas. Sim. Estou curioso para ver como isso vai evoluir. Você acha que, sabe, no caso de realmente haver ataques de artilharia em instalações de drogas, nos chefes dos cartéis, você acha que isso poderia acontecer? Isso seria algo que aconteceria neste governo ou é algo para muito mais adiante? Acho que a melhor maneira de ver isso é pensar nos passos que vão acontecer antes disso. Então, eu acho. Antes que isso aconteça, o que você vê é os Estados Unidos tentando muito pressionar ou simplesmente agir. Trabalhar com e através das autoridades mexicanas, Polícia Federal Mexicana, Guarda Nacional Mexicana, fuzileiros navais mexicanos, forças especiais, eles vão tentar trabalhar com eles. Acho que se o governo dos Estados Unidos sentir que não está obtendo a resposta que deseja, então é mais provável que possamos ver um ataque unilateral, independentemente de isso acontecer ou não. Mas é tipo, ok, A, B e C precisariam acontecer antes do que você está falando, que seria algum tipo de ataque, ou como um ataque com mísseis contra os cartéis. Sim. Sim. Fico curioso se o presidente mexicano vai apoiar isso. E eu fico curioso como isso poderia ser e se eles gostariam de fazer isso especificamente com o Trump, dado o quão volátil foi o governo dele e o tipo de retórica dele. Se eles iriam ceder. Depende da gravidade do problema. E eu nem necessariamente chamaria isso de capitulação, seria mais como... O presidente mexicano Sheinbaum não pode simplesmente anunciar um ataque ao cartel, pois estaria revelando seus planos ao inimigo. Ela talvez também não possa simplesmente dizer que não vai atacar o cartel. A gente não sabe exatamente, sabe? Talvez o plano dela seja ir com tudo contra os cartéis. Acho que a gente não sabe. É muito... Muito fascinante. Existem indícios. Você pode olhar para trás, tipo, ela está herdando, sabe, a mesma administração que ela fazia parte, alinhada com as políticas do ex-presidente mexicano Obrador, que perpetuou basicamente o plano de ação de abraços, não balas. Que era... Sabe, isso é uma estratégia de contra-insurgência. Então, Sheinbaum está fazendo o mesmo que sua antecessora ou está adotando uma abordagem diferente? Essas são coisas que vão se desenrolar. Interessante. Estou muito curioso. Quero dizer, é interessante ver essas medidas sendo reforçadas especificamente na fronteira, que eu acho que a maioria dos americanos geralmente concorda, tipo, vamos tentar acabar com a violência na fronteira. Eu sempre vejo assim, existe uma posição sensata, que é o que a maioria dos americanos sente. Eu amo os mexicanos que imigraram pra cá e construíram uma vida incrível. E, tipo, trabalharam muito duro e construíram uma família e, tipo, se esforçaram muito nisso pra conseguir isso e conquistar isso. E eu acho que as pessoas nos Estados Unidos respeitam isso. E também existe a posição sensata de que 100 mil americanos morrem por causa do fentanil e precisamos fazer algo sobre isso. Acredito que os mexicanos sintam o mesmo. Não sei se precisamos mandar o ICE a um restaurante no Bushwick só para prender um cozinheiro. Entende o que quero dizer? Mas Será que não poderíamos investir em reforços e financiamento para impedir cartéis violentos de traficar pessoas, drogas e armas para os Estados Unidos? as pessoas estão tendo uma abordagem mais, que eu chamaria de nuançada. Agora, onde eu me lembro de 10, 15 anos atrás, você também, o tempo todo você ouvia as pessoas dizendo que fronteiras abertas era a única coisa sensata e que você era racista se não pensasse assim. Agora a conversa é mais, eu acho, realista, onde existe uma boa imigração e também existem os cartéis de drogas ruins. Bom, Chris Cap, eu te agradeço. Muito obrigado por explicar tudo isso. Onde as pessoas podem encontrar mais conteúdo sobre cartéis ou suas análises geopolíticas? Você pode ir e se inscrever no Cap Army no YouTube, Chris Cap no YouTube, um canal totalmente novo.
Não estou mais no antigo lugar, você pode me encontrar lá. Também Cap Army no Instagram e no Twitter. Muito obrigado por me receber. É isso aí. Claro, conforme isso se desenrola, esse assunto e muitos outros conflitos ao redor do mundo, eu sempre gosto de conversar com você. E é isso, vamos fazer isso de novo. Se você ouviu até aqui, mostra que entende que há mais por trás de cada fato histórico. Existe uma verdade mais profunda a ser descoberta em todo evento. Você sabe que a verdadeira história é mais fascinante que a ficção, e valorizamos isso em você. Serei honesto. É exatamente por isso que eu pessoalmente convido você a se inscrever no Hoje na História, nosso boletim informativo gratuito que vai além da superfície dos eventos históricos. Nós mergulhamos nas histórias que os livros didáticos nunca contaram para você, nos segredos que desafiam o curso das nações e nas histórias esquecidas que merecem ser lembradas. Vamos seguir juntos nessa jornada de descobertas. Transfira a conversa dos fones para sua caixa de entrada. Inscreva-se agora pelo QR Code ou pelo link na descrição Hoje na História, porque todo dia guarda um segredo esperando para ser revelado. Obrigado por participar da nossa jornada pela história. Até a próxima!